Olá, E aí, tudo bem? tudo bem? E você? Pô, eu tô ótimo, graças a Deus. Só um Nossa, pouquinho que bom. cansado, É o quê? só um pouquinho cansado, mas normal, Cansado. né, na nossa Tô profissão, né? trabalhando a beça, né? Vitor, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, cara. Tô muito feliz de ter você aqui. Aham. Você tem um espaço muito especial para mim. Você é um cara que eu admiro muito. Inclusive, eu tava conversando até com o Ulrich sobre isso. Por coincidência, antes de eu falar com você. Porque eu admiro muito, você sempre foi um cara que procurou ajudar todo mundo desde a época da faculdade, né? Que eu tive o prazer de estudar com você. E isso pra mim não tem preço, sabe? Principalmente quando é genuíno, quando eu vejo que não tem nada, querer nada em troca. Então, eu queria muito te parabenizar mais uma vez, como eu já te disse várias vezes. Você é uma inspiração pra mim e eu não tenho dúvidas que é pra muitos outros. Então, obrigada por você estar aqui cansado às 9 horas da manhã no sábado para Pô, falar um pouquinho mais. Obrigada olha, mesmo, fico muito feliz. primeiro eu vou te agradecer pelo convite, porque eu vou ser sincero pra você, eu fiquei muito feliz, porque eu admiro, como você admira o que eu faço, é recíproco o sentimento. O que você fez aí, o que você faz pela educação física, pela nossa profissão, é uma coisa de doido. Acho que Obrigada. vocês foram por um caminho fantástico que ninguém pensava, né? E partir para esse raciocínio evolutivo que vocês têm, eu acho fantástico. O dia que eu puder fazer até o curso aí com vocês, eu irei fazer, me organizar. Eu acho É um prazer. a educação física é isso, né? É um amplo, uma ampla gama de conceitos que você pode tentar melhorar a qualidade de vida do ser humano. Com Quando você, certeza. por exemplo, vou te contar aqui uma coisa que eu achei, tipo, um marco para mim como profissional foi quando você colocou aquele negócio de contar passos, né? Aham. Eu achei isso fantástico, inclusive eu utilizo com alguns alunos para Que evitar esse legal. comportamento sedentário, né, do dia a dia do ser humano. Eu acho que Importantíssimo. isso. Muito importante. Obrigada, Vitor. Obrigada mesmo por ter falado. E que bom que a gente está contribuindo aí. Queria muito, vamos começar aí, mas eu queria que você se apresentasse, porque eu falei a parte sentimental que é o Vitor para mim. Eu queria que você falasse, além de sentimental, acadêmico. Fique à vontade. Quem é o Vitor? Apresenta aí, pessoal. Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Vitor. Desculpa aqui porque Rafa, eu não estou ainda acostumado a ficar. O Luca, eu fiz uma live com o Luca, mas eu fico com dificuldade aqui assim de olhar, né, ainda. Eu tenho essa dificuldade aqui. Fica tranquilo, porque a Edma está anotando para a gente as perguntas. Se tiver, eu vou te interromper. Tá bom. Bom, como eu fui parar em estudar bastante força em diferentes velocidades? Bom, eu acho que para muitos o primeiro marco foi quando a gente pegou aquele livro de treinamento funcional, né, de alguns autores. A gente começou por ali. Eu acho que depois foi um boom, né? Foi na verdade foi para mim foi muito inovador, tipo assim, porque a gente estava acostumado a uma anatomia, origem e inserção, né? A gente só pegava aquele músculo. Eu mesmo fiquei vários tempos durante a minha graduação dentro de anatômica. Eu fui monitor de anatomia durante 3 períodos, né, da faculdade, fui monitor de biomecânica e por aí vai. Tem uma história vasta de monitorias. Então, assim, para mim foi um boom, porque eu trabalhava dentro da anatômica e eu só analisava aquele músculo ali fazendo flexão, né? Um pegava, encurtava e o outro alongava. E vamos Uhum, lá, vamos fazer uma rosca bíceps dentro da sala de musculação e isso vai resolver a questão de força do indivíduo. uhum, Começou por aí. Aí eu comecei a ler alguns artigos e também questão de li muita literatura. Eu li acho que uns 5, 6 livros diferentes. O que me marcou mais foi a da Shirley Sarma. Né? Esse livro aí para mim foi um outro boom, né? Porque eu vi o livro do Michael Boyle, ele falando muito sobre essa mulher. Eu falei, cara, eu tenho que saber quem é essa mulher. Eu uhum. fui lá, fui pesquisar. Quando ela apresentou os modelos, conceitos cinesiológicos do movimento, eu entendi que o corpo ele agia de forma integrada, os músculos um estavam ajudando o outro para executar suas ações. Aí foi quando eu peguei e imaginei, pô, aquele boneco do anatômico que eu analisava, na verdade ele tem que se mexer, né? Eu estava Aham, analisando ele morto, né? Ele aham. deitado lá, ele analisando o tom. Tipo assim, eu falei, cara, é mais do que isso, eu tenho que buscar entender de movimento.
Né? E quando eu entendo de movimento, eu comecei a aplicar, pô, para ter movimento, para ter mobilidade, para ter estabilidade, para ter a própria percepção, que, por exemplo, foi a FMS que me apresentou isso a primeira, né? A gente lê aquela pirâmide que eles têm, fiz até o curso deles, né? O 1 e o 2. Para eu ter isso, eu preciso ter força. Né? Aí você começa a resgatar isso aí, você pode falar muito melhor do que eu até, sobre a questão do ser humano antigamente, na evolução que a gente teve, a gente precisava ser fortes, ágeis, né? Seja uma área de vocês aí, que vocês sabem falar muito melhor do que eu. Bom, resumindo, eu comecei a entender que eu tinha que entender de movimento. Aí me levou para essa anatomia funcional. Ou seja, eu precisava entender como que o meu indivíduo iria se movimentar mais, onde que ele acelerasse, desacelerasse e, ao mesmo tempo, controlasse isso. Aham. Né? Aí eu comecei a ler a NASM. Nessa época, eu comecei a ler os livros da NASM, que também foram bem bacanas. Tipo assim, eu recomendo todo mundo ler. Então, assim, o conceito de força que eles me trouxeram foi muito bacana, porque é buscar a interação entre corpos para ter uma melhor aceleração e desaceleração no movimento. Uhum. Lógico que essa aceleração e desaceleração vai envolver amplitude, aí engloba mobilidade, estabilidade, essas coisas que a gente já conhece. A gente precisa ter controle do nosso movimento. Aí teve um dia que uma moça, tu vai rir pra caramba do que eu vou te contar aqui, foi dar uma palestra sobre pé lá na Bonitec Érico Veríssimo. Né? Aí ela pegou e falou da estabilidade do pé, coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida. Né? Como que eu ia produzir força através, começando ali pela transferência de força da cadeia em reação do solo, né? Pelos músculos intrínsecos do pé. Aham. Você sabe quem é essa mulher, né? Então, Tá assim, aqui na live ela. Não, eu sou, tipo, todas as pessoas que passaram na minha vida, o Rafa, eu sou muito grato. Uma foi o Sidney, que ele me orientou bastante na época de estagiário. Graças a ele, inclusive, muita coisa aconteceu na minha vida. E outra pessoa que eu sou grata demais à parte acadêmica, porque eu trabalhei muito durante a graduação com artigo científico, né? Eu fui de pesquisa, eu fui de grupos de treinamento de força na UFRJ. O Eduardo Portugal. Aham. Eduardo Portugal, para mim, ele me ensinou a pesquisar, a eu ser crítico ao que eu faço, né? A ser crítico ao que eu faço e buscar entender que todo mundo dentro da sua profissão vai ter um determinado tipo de conhecimento e primeira coisa que nós temos que ter é respeito ao nosso colega de profissão. Isso foi, para mim, foram pessoas que me ajudaram e outra pessoa foi você. Eu não sei se você lembra. Não, tu vai rir pra caramba. Tu lembra daquela época que você me botou pra agachar na faculdade? Que eu ia de camisa social e calça jeans. Tu lembra disso? Então, que eu não passava nem de 20 graus, eu acho que era agachamento. Então, assim, eu era um cara muito da teoria. Eu estudava muito fisiologia, como muitos começaram pela fisiologia. E continuo achando que entender de fisiologia e biomecânica é um start. Uhum. Inclusive, os autores que a gente lê, eles resumem biomecânica para a gente entender, principalmente quando a gente fala de força, que envolve características específicas, você produzir força em direções e sentidos diferentes. Aham. Né? Tem a magnitude, o quanto de força você vai produzir, que é quando a gente começa a buscar o entendimento de braço de alavanca, torque e essas coisas mais. Uhum. Então, assim, quando eu fui estudando essas coisas, voltando ao assunto, quando eu fui entendendo isso, Rafa, eu fui entendendo que eu precisava melhorar meu indivíduo em questão dele acelerar e desacelerar durante o dia a dia dele e também esporte, porque eu visei sim atender um público que buscasse, por exemplo, melhorar a natação, melhorasse a corrida, a maratona. Eu tive que estudar muita análise de marcha. Então, assim, tive que estudar muito pliometria, principalmente pliometria descalça. Aham. Tá? Então, assim, eu tive que buscar esses conhecimentos para melhorar o meu indivíduo. Foi assim que eu fui chegar à potência, porque eu penso hoje que, lógico que tem os conceitos proprioceptivos que a gente tem que buscar no indivíduo, auxiliando com o trabalho de força em diferentes velocidades. Uhum. E os artigos que eles mostram é que a gente precisa buscar na potência trabalhar tanto força, a gente trabalha força em o menor tempo possível, porque o conceito de potência o trabalho sobre tempo, trabalha a capacidade de você gerar força, um deslocamento, uma distância. Então, até força a gente pensa em grandeza vetorial.
como grandeza escalar, porque grandeza escalar é distância, é o quanto você produziu de força, aí está associado a outro tipo de força, que é a força resistente. Então, assim, Uhum. é outro assunto. Mas em questão de grandeza vetorial, que a potência está incluída, porque eu preciso ter um deslocamento, né? Então eu penso em velocidade. Aí, Rafa, foi aquele negócio que eu te falei antes, quando você veio com um convite para mim, que eu falei para você, eu estou estudando muito velocidade, Uhum. porque a velocidade, para mim, faz muito sentido estudar a velocidade, porque aí eu penso em força. Porque eu tenho que saber em quais direções e sentidos que eu estou colocando. O nosso corpo é multiplanar, ele pode fazer Uhum. milhões de coisas, né? E um dos pilares que eu adotei dentro do treinamento, eu utilizo muito, por exemplo, o treinamento do octógono, que é do Juan Carlos Santana. Eu fiz o curso deles, né? Aham. Eu fui praticamente meio que criado dentro do âmbito esportivo, deixar bem claro isso. Quando a gente busca EHP para estudar, vocês estão buscando um âmbito esportivo, é muito diferente de você pensar em qualidade de vida e bem-estar. Não tô, lógico que está englobado, né? Aham. Bem-estar, qualidade de vida, mas é uma área mais específica voltada para desempenho e performance, né? E não você buscar o que a gente tenta aqui como profissional de educação física, que é tentar evitar o comportamento sedentário do indivíduo. Sim, sim. Perfeito. Você disse aí que você começou a estudar velocidade, que por mais que tenha acho, não um objetivo, mas o primeiro olhar que as pessoas que vão em busca disso é para o esporte, porque é o que a gente consegue perceber com mais facilidade, essa valência, né, digamos Ah, assim. Mas te acompanho no Instagram e eu tenho visto muito você trabalhando nisso, principalmente com o público idoso, né? E aí eu acho que vai para esse lance que você está falando, não só o esporte, tem a ver também com qualidade de vida, principalmente capacidade de desacelerar, né, Vitor? Que a gente tem, trabalha tão pouco isso na vida das pessoas e é tão importante. Então, assim, a ideia de trazer para cá esse tema de potência é isso aí que você falou, é para mostrar para as pessoas que não é só o esporte. Tem sim. muito a ver com a rotina das pessoas. E queria muito que você falasse assim pra gente, imagino que você estudou pra caraca. Te conhecendo, não tenho dúvidas que você estudou muito pra falar o que você Posição fala de hoje. fisiologia que pode falar 2 dias, né? 3 dias de. Porra, muito. Mas eu queria que você desse uma resumida pra gente, tá? Depois você vai dar umas dicas, até pra gente entender pelo menos o básico, pra depois se aprofundar. Quais seriam 3 aspectos que você pode trazer aí pra gente importante de estudar a potência, principalmente para todas as idades? Perfeito. Bom, vamos lá. Antes de, antes de eu começar falando dos aspectos, vou falar rapidinho, nossa, em um minuto aqui. Uhum. Velocidade, galera. Quando a gente pensa em velocidade, a gente está pensando em capacidade do ser humano em se mover rápido. Para isso, a gente precisa pensar em tempo e espaço. Percorrer o maior espaço possível e o menor tempo possível. E isso ocorre na vida diária nossa. Nós precisamos nos mover rápido para executar mais tarefas ao longo do dia. Perfeito. Se a gente tiver esse tipo de capacidade, nós nos tornamos aptos e com certeza vai ser um dos componentes para melhorar a sua aptidão física, né, durante o dia, tá bom? Bom, vamos pensar assim, criança e adolescente. A gente tem aquele processo de crescimento, desenvolvimento, maturação ali do sistema nervoso, né, em si do ser humano. E o que acontece? Nós temos picos de massa muscular, tanto para menina quanto menino. Eu nem vou entrar nesse mérito, Rafa, senão a gente vai falar muita coisa. O Tá. importante é a gente entender que, ao longo do tempo, como a gente está, a criança ou adolescente, vou começar pela criança, fase de transição de criança para adolescente. O que acontece? Elas estão em processo de crescimento, desenvolvimento e maturação, correto? Do Uhum. sistema nervoso. Então você tem que oferecer tarefa para elas, até para elas criarem adaptação ao exercício físico, que é difícil. Se você pegar e já colocar a pessoa para fazer um exercício de força, provavelmente existe grande possibilidade. Eu vejo porque eu atendo público de criança, eu só não, infelizmente, eu não posso ficar postando no Instagram. Uhum. Mas assim, se você pegar e não oferecer atividade lúdica, né, Rafa? Então, assim, se você não fizer isso, provavelmente existe grande possibilidade da criança não adotar não aderir ao exercício. Então, uma das formas Sim. que eu tento me comunicar com a criança é desenvolver potência com o próprio corpo, com peso com o próprio corpo. Né? Ela fazer Uhum. atividades lúdicas o mais rápido possível. Isso você consegue gerar força em menor tempo possível em atividades lúdicas, Uhum. com objetivos, com tarefas. Né? A gente sempre tem que pensar no meio ambiente que tá ali inserido, a criança e o adolescente. Né? Adolescente eu falo até os 15 anos, assim, depois já Aham. começa a mudar um pouquinho.
Então, assim, a gente oferecer isso para a criança, a gente já está desenvolvendo. Porque potência, qual é o problema de potência? Muita pessoa pensa, eu vou trabalhar com implementos, sempre tenta pensar em carga externa. Não é só isso. Você trabalhar potência, você vai trabalhar tanto com implemento leve, implementos. Implementos que eu falo são pesos. Você pode trabalhar com implementos leves ou implementos pesados ou próprio peso corporal, que muitas vezes envolve a coordenação entre membros inferiores e membros superiores. Exercícios em contato ao chão, de extrema importância. Fazer exercícios descalços, né, por causa da propriocepção, vista essa questão de recepção, de receptores sensoriais, são estruturas ali que tem no pé e na mão que aumentam a demanda neural. Né? Então a gente precisa pensar em qualidade de informação e não em quantidade só. Perfeito. Lógico que a gente tem que ofertar o maior repertório possível ali para o indivíduo e isso fazer com que ele se adapte a esse tipo de exercício e, ao mesmo tempo, você ir incrementando velocidade aquilo ali para desenvolver potência. Porque a força na potência ela depende do quanto você vai executar aquela tarefa em o menor tempo possível. Adolescentes, muitos adolescentes, a primeira coisa que tem os pais é colocar eles a fazer esporte. Então, assim, introduzir dentro do âmbito, né, das atividades, algo que seja parecido com aqueles movimentos que eles terão ali no esporte, também pode ser de grande estratégia. Mas nunca confundir uma coisa. A gente nunca pode utilizar aquele esporte para o aluno para preparar ele. Nós temos que preparar o aluno para o esporte, que é muito diferente. Né? Então, assim, a gente busca uma maior propriocepção até para melhorar a potência, porque nós precisamos melhorar essa transferência de força, né, da cadeia em reação do solo. Isso aí a gente tem várias teorias bacanas, principalmente lá as linhas faciais do Thomas Myers, tem a parte do efeito Serap, que o Juan Carlos Santana preconiza bastante, e outras, né, a Janda e por aí vai. Bom, a importância é a gente buscar esse trabalho proprioceptivo. Eu faço muito trabalho, Rafa, igual a vocês, eu busco sim propriocepção, eu faço muito trabalho de pliometria para porque eu penso assim, eu sei que tem uma confusão ainda, principalmente científica, sobre fazer ou não trabalho descalço, se vai ser específico ou não, eu nem penso mais nisso, Rafa, vou ser sincero para você. Eu acho que eu fazer um trabalho proprioceptivo é mais uma coisa que eu vou melhorar daquele meu aluno ali e eu vejo na prática funcionando demais. Exemplo, vou chegar no idoso, né? É mais ou menos isso, Rafa. É porque eu estou assim, oferecendo aqui mais ou menos os trabalhos. Porque senão a gente fala muito de conceito, e pode passar de 30 minutos. Tá bom? Com certeza. Tá ótimo, tá super objetivo para mim. Então, galera, eu vejo o que vocês estão falando, vai mandando aí no comentário, se tiver pergunta também. E outra coisa que a gente pensa eu preciso que a criança desenvolva massa muscular. Uma criança, por exemplo, adolescente sedentário, por exemplo, o que é sedentário? A pessoa está inativa fisicamente, tá? Não vou nem entrar na parte de comportamento sedentário que envolveria ao longo do dia, o que ele faz ou não faz. Mas para a pessoa sendo sedentária, ela está em atividade física, então ela já pode desenvolver doenças crônicas ao longo dessa idade. Obesidade infantil, por exemplo, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, enorme o número. E aqui no Brasil também. Não só lá nos Estados Unidos. Aqui também eu vejo crianças obesas, né, pela falta de aplicabilidade de exercício físico ali e também de adotar o comportamento ao longo do dia. Bom, a gente tem que desenvolver esse pico de massa muscular, porque, por exemplo, se não me engano, a mulher agora, tá me dando um branco, tá, Rafa? Mas se eu tiver errado, alguém pode me corrigir aí depois. É dos 16 aos 20 e do homem, pico de massa entre os 18 aos 24, 25 anos. Acho que é mais ou menos isso aí. 16 aos 20, acho que é mais ou menos isso. A mulher tem antes da adolescência, ela já começa a se desenvolver bastante a partir dos 10, 9 anos de idade, depois dos 10 anos de idade, até mais cedo do que o homem, tanto que a testosterona acaba sendo mais baixa que o homem, e tem outras explicações fisiológicas para isso. Mas é isso, a gente melhorar a densidade mineral óssea, né, com o exercício. Antigamente acreditava-se que você colocar para criança fazer exercício de força, principalmente de potência, seria altamente lesivo e cientificamente já comprovado, já mostrou que não é bem isso. Você estimula, inclusive, esse crescimento, né, através de força. E é isso, mais ou menos isso. A gente melhorar
função fisiológica e mecânica do ser humano, ele ganhar autonomia. O que seria autonomia para mim de movimento? A autonomia é uma palavra bem bacana de se falar, porque existem vários conceitos por vários autores diferentes, mas autonomia para mim é ser vital. E o que é vital? Vital é você ter vitalidade. O que é ter vitalidade? É você conseguir executar todas as suas tarefas ao seu longo do dia e buscar essas tarefas, o mais tarefas possíveis, para você se movimentar mais e ficar menos parado. Fazer mais coisas no menor tempo. Fazer coisas em menor tempo possível. Beleza, Entendeu? perfeito. Então, Vitor, se você pudesse resumir esses 2 pontos que você deu de criança e adolescente, seria, me corrija se eu estiver errada, obviamente, trabalhar a potência, que é o tema da live, mas se preocupar muito também com o engajamento. Então, as tarefas lúdicas são importantes, né? E não Sim, pensar só no esporte, não pensar que você precisa de equipamentos, aparatos, é esse nome que você usou, né? com Para certeza. poder trabalhar isso. É isso? Seria isso? É isso aí. É Você isso aí. Você, poderia dar para a gente alguns exemplos aí de como é que você, de alguns exercícios que você trabalharia na criança e no adolescente? na criança e De adolescente potência? fazendo potência só com Potência. peso corporal, Isso. Isso. Só 2 por exemplos aí. exemplo, vou dar um exemplo bacana. Vamos colocar a criança no chão? Vamos começar com Vá. ela no chão? Vamos falar um exemplo no chão. Aham. Colocar ela de posição em supina e mandar Uhum. ela se levantar o mais rápido possível, traçando uma linha reta até um ponto. Legal. E Legal. oferecer um sistema de recompensa para ela. Às vezes até utilizar eu ter que pagar um burpee, por exemplo, para ele rir e acabar gostando da atividade. Outro Legal. exemplo, é... outro exemplo seria pessoa de 4 apoios, Uhum. né? Tá ali utilizando a maior propriocepção possível com a mão e com os pés e tentar pegar os objetos, lançar alguns objetos e ela tentar levantar pulando, sair de uma posição de 4 apoios em pé para pegar Legal. um objeto só Legal, com peso legal. Perfeito. corporal. Com o peso eu vou, tipo assim, eu primeiro penso muito no sem peso, né? Eu acho que a gente tem que ensinar a criança ali, principalmente nessa época que está mais fácil ali de questão de desenvolvimento, né? Com certeza. Não só a criança, né? Acho que todos É, nós. todos nós, entendeu? É porque a gente está falando agora de criança e adolescente, mas assim, Aham. vou deixar logo claro, isso que a gente faz, eu acho que todo mundo deveria fazer, Legal. entendeu? Legal. Para a gente Muito até legal. resgatar, se for pensar em adulto e idoso, aí é outro assunto. Perfeito. Nós já falamos de Completar 2 tudo aqui. benefícios, né? Nós falamos de 3 aspectos. Você explicou os benefícios, falou da criança e adolescente. Qual seria o terceiro ponto que você tem aí pra gente? Bom, idoso. O adulto a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar, né? O adulto a gente sabe que vai ter que melhorar a questão dele produzir força, porque ele precisa de autonomia, ele precisa carregar uma mala, ele precisa carregar uma sacola de compras, né? Ele precisa, se ele se escorregar, ele vai ter que pegar. É a mesma coisa do idoso, se ele escorregar, ele vai ter que ter uma capacidade de se recuperar a posição inicial. Uhum. Lógico que isso envolve também trabalho de estabilidade, né? Mas em questão do idoso, para mim, foi uma coisa assim fantástica, porque eu vi resultado a olho nu. Eu tive um projeto de 8 meses com um aluno, eu postei no meu Instagram, isso. Comecei com... Eu tinha muita dúvida do que eu ia fazer primeiro para aderir ao exercício físico. Então, eu estava tendo dificuldade na época em... Rafa, eu pensei em falar nesse objetivo com a experiência prática que eu tive, tá? Com certeza. Melhor coisa. Beleza? Prática, lógico que tem muita coisa de ciência aí. Bom, eu tive dificuldade com ele, primeiro, em fazer exercício livre. Ele não queria fazer de jeito nenhum. Então, o que eu fiz? Fui para a máquina. Porque, para mim, eu tentaria, enquanto eu estava na máquina ali com ele, para desenvolver força, hipertrofia nele ali, eu queria desenvolver metas nesse meio tempo e ir acrescentando exercícios proprioceptivos nele, porque eu queria trabalhar a potência nele. Legal. Então, ou seja, eu queria com que ele melhorasse, porque eu via que ele estava muito devagar, muito lento. Ele não conseguiu executar as atividades dele. Ele tem tremores essenciais, tem a cartilagem articular no joelho direito comprometida. Qual era o outro problema? Tinha outro também, agora eu já até me esqueci. Mas, resumindo, mais ou menos ele tinha isso. E o que eu fiz com ele? Eu cheguei a um determinado ponto que eu evoluí com ele, comecei a fazer exercício multiarticular,
várias coisas, flexão no chão, fazendo exercícios é, lúdicos também, né? Questão de equilíbrio. Eu coloquei obstáculos para ele buscar isso aí, porque eu queria que ele produzisse força em o menor tempo possível. Porque se você faz Aham. um exercício de equilíbrio é, com obstáculos, ele vai ter que executar ações ali em o menor tempo possível. Eu colocava muito isso aí. Quando a gente avalia a velocidade, por exemplo, a gente tem que pensar nisso. Em quanto tempo Uhum. que ele vai executar aquela ação ali. Uhum. Então, eu queria melhorar a velocidade dele. Para isso, eu precisaria criar uma base sólida de força. Consegui construir a base sólida de força dele em hipertrofia. Só que agora, o que eu ia fazer? Eu queria colocar o cara para ser apto. Eu quero que ele pegue e tenha uma vida funcional durante o dia dele. Eu Sim. quero que ele, tipo assim, se sinta apto a pegar um copo, tomar um café. Eu quero que ele pegue, fique o mais tempo em pé possível e o menos tempo sentado, porque eu precisava desenvolver com que ele executasse essas ações, que eu falei, essas ações o mais rápido possível. E o que eu fiz com ele? Eu peguei e comecei a fazer trabalho descalço, só descalço. Porque antes ele não queria, mas como ele começou a ver que tinha benefício ali, Aham. né? Eu comecei a fazer vários trabalhos descalços com ele. Foi quando eu tive uma resposta sensacional. Porque ele Perfeito. começou a correr descalço. Que maneiro, cara. Eu Então, vi o assim, o cara, vídeo lá que você tipo botou. assim, olha só, tipo assim, é, o cara nem andava direito. O cara do nada começou a correr descalço. Aí tu fala, pô, peraí, porque o que eu estudei faz sentido. Eu Aham. aumentei a propriocepção do cara para produzir força. Então faz sentido o que muitos treinadores e alguns cientistas até estão começando a analisar que eu precisava criar controle nele para a produção de força. Ah, Uhum. mas Vitor, por que você não fez isso antes? Não, na verdade eu tentei fazer, porque ele não tinha aderência ao exercício. Tem outro Uhum. idoso que eu atendi que foi o contrário. Eu obtive exercício já fazendo o que a gente faz, que é buscando a propriocepção dele para ele produzir força no menor tempo possível. Legal. Doideira, Ô, né? A Vitor, gente pegar e falar de propriocepção dentro do treinamento de potência, né? Tu tá importante, entendendo? Então, né? assim, eu comecei a fazer tiros com ele, fazer treinos de HIIT, que são trabalhar em estímulo curto, né, com intensidade alta, um cara que não conseguia caminhar. Que legal. Muito legal. Ô, Vitor, e qualquer exercício pode ter um componente potência? Qualquer exercício, hoje, para mim, sim. Eu Você penso pode dar um porque exemplo pra gente? posso, porque, por exemplo, eu vou pegar e botar ele para fazer um tiro de 20 metros, tá? Uhum. 10 metros, vamos botar 10 metros. O que ele vai pegar e vai fazer? Eu tenho que fazer com que ele execute uma força em o menor tempo possível. Eu determino um tempo ali para ele Uhum. fazer. Outro exercício que eu posso colocar, outros implementos que eu posso colocar para treinar Alguns potência. A que ele medicine usa ball, diária, sem correr, sem ser alguma coisa cíclica. medicine ball, kettlebell, Aham. né? Eu Aham. posso trabalhar aquele sistema nosso, né, energético que é de curtíssima duração, que ele está muito envolvido com a potência, Uhum. né? Então assim, eu trabalhar arremessos, né, trabalhar saltos, pliometria, O sentar e levantar rápido seria um desses exemplos que você deu no adolescente? com certeza, Legal, com legal. certeza. Eu esqueci. Eu faço muito, Rafa, a transição da posição supina para em pé, o mais Ah, rápido maneiro. possível. Legal. Evolução sequencial do desenvolvimento. Faço muito isso. E aí vou implementando alguns implementos, por exemplo, medicine ball, vou colocando kettlebell, mas tipo, vou ser sincero para você, eu como criança e adolescente, antes de eu pensar em colocar implemento, eu treino muito a capacidade dele produzir força com o corpo dele, em o menor tempo possível. Eu vejo Legal. que ele ganha essa autonomia, aí eu começo a introduzir as cargas. Legal, Vitor, legal. E o que que você sugere aí? A gente está terminando já, tem um minutinho. O que que você sugere para quem quer estudar mais sobre isso? Leitura. Muita coisa. Eu vou falar nisso, o que Pode aconteceu? falar que eu boto nos stories depois todas as referências. Pode Tá, me falar, eu pode acho tudo. melhor a galera que estiver interessada em me mandar mensagem, já porque eu estava tendo um problema no Google Drive aqui, eu vou ter que Tá, sair para dar um aluno. A galera pode mandar mensagem lá no direct do Insta, que eu mando livros, mando artigos, mas muita ótimo. literatura, muito bacana. Tem muita Tá coisa ótimo, bacana aí para ler. então. Vou pegar também, porque eu vou querer também. E aí eu boto aqui nos stories a galera, junto com o seu arroba para o pessoal aí que vai perder o seu arroba, porque a gente vai entrar em outra live Tá agora. bom. Vitor, muito obrigada, cara. Obrigada mesmo. Ficaria 3 dias aqui conversando contigo. Muita experiência.
muita coisa boa, muita ciência, né? Você é um cara muito fora da curva, eu já disse isso. Então, agradeço muito. Obrigada aí, um ótimo sábado aí para você. Pô, para você também, obrigado novamente por esse convite. Manda abraço aí para Edma aí, tá? Pode deixar, um beijo. Grande abraço aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.